Aleluia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Jó, no seu capítulo 42, o seu verso de número 2, diz: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum dos teus pensamentos pode lhe ser impedidos. Queridos, Jó, ele, como bem sabemos, foi uma pessoa que sofreu demais em sua vida. Jó, ele foi uma pessoa que tinha de tudo que um homem pudesse ter sobre essa terra. Porém, o tentador, ele chega até Jó e de uma hora para outra Jó vê tudo que ele construiu, tudo que ele montou, tudo que ele realizou, com a misericórdia de Deus, ele vê ser roubado. Ele vê tudo ser tirado dele. Mas é nesse momento, quando Jó ele vê tudo sendo tirado da sua vida, que Jó ele enxerga verdadeiramente o adorador que existia dentro dele. Você já prestou atenção que é no momento difícil, que é no momento da angústia que você enxerga o verdadeiro adorador que tem dentro de você? Porque quando você vai orar, quando você vai adorar na provação, é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que vem lá do fundo. Então Jó, depois ali da sua provação, ele consegue enxergar o verdadeiro adorador. Porque Jó vai dizer o seguinte: tenho casa, tenho dinheiro, tenho amigos, tenho fartura, mas não pode faltar a presença de Deus na minha vida. Não pode faltar a adoração de Deus. Entenda bem, querido, comece a valorizar agora a presença de Deus sobre a tua vida. Valorize a presença de Deus que está na tua casa, porque é ela que vai te garantir o amanhã com Cristo. É ela que vai te garantir uma vida com Deus. Ore mesmo, consagre mesmo, medite a palavra mesmo. Tá difícil a situação, tá? Porque ia chegar. Tudo que está acontecendo, diz a Sagrada Escritura que ia acontecer. E tem mais coisa ainda que vai acontecer. Mas você não pode de maneira nenhuma deixar a sua fé, a sua comunhão com Deus ser quebrada. Tá difícil, tá, meus irmãos, tá? Tá difícil para todos. É o momento de nós se unir em oração. É o momento de estarmos ligados pelo cordão umbilical espiritual ao nosso Pai Celestial. Dependemos dele. Eu preciso dele, eu tenho certeza que você também precisa. O momento que estamos passando, a gente tem visto a crise da saúde, A gente tem visto a fome assolando no mundo.
A gente tem visto as drogas cada dia mais crescendo no mundo. Então são sinais que Cristo tinha deixado ao seu povo, à sua igreja. Ele diz: olha, vou preparar um lugar. Mas ele sabia que a gente ia passar por perseguição, que a gente ia passar por lutas. Então ele disse: olha, vocês não estarão sozinhos, ficará convosco o meu Espírito Consolador, que neste momento está aí do teu lado, neste momento está abraçado contigo no teu caminho. Ele não desistiu de você e nem vai desistir. Ainda que alguns tenham descido a sepultura, descer com Cristo, morrer com Cristo é sinal de vitória. O duro é morrer sem Cristo. O choro, as lágrimas da perca, isso é natural, é normal, porque somos seres humanos. Ele nos criaste com sentimentos. Sentimos a dor do próximo, sentimos a nossa dor, nos lamentamos porque somos feitos de barro, somos feitos do pó da terra. Ele nos fizeste com o coração de carne. Não desanime agora. Olha só a bondade do coração de um homem. Quando Davi ele vai enfrentar ali Golias, ele chega a Saul e diz: não desfaleça o coração de mais ninguém. Ele estava dizendo: Saul não precisa colocar mais ninguém em risco, porque pelo nome de Cristo eu vencerei esta batalha. A bondade do coração de Davi não é muitos que tem, não, são poucos. De comprar uma batalha que era de outros, de se compadecer por uma nação, de se compadecer por um povo. Jesus também fez isso lá na frente. Ainda que alguns estavam dizendo: soltem Barrabás, ainda que alguns estavam cuspindo em Cristo, ainda que alguns estavam atirando pedra, ainda assim ele se entregou pela nação, pela humanidade. Eu vejo aqui a diferença do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele não se preocupa só consigo, mas ele se preocupa com o da direita e o da esquerda. Se um está chorando, ele chora junto. Se um está na necessidade, ele estende a sua mão. Se um está caído, ele intercede para que se levante. Que mundo é esse que estamos vivendo? O caos da saúde, você tem acompanhado o noticiário? Você vê aí, entra um, sai outro, fala uma coisa, fala outra, o caos que está virando a situação, estados de calamidade, o mundo de cabeça para baixo. E não tem se dado conta de que o Criador está bem perto. Não tem se dado conta daquele que pode resolver cada situação em um piscar de olhos. Alerte aí o teu vizinho, alerte os teus familiares, porque Ele está muito mais perto do que imaginamos. Talvez muitos estejam dizendo: mas ele disse que ia voltar e não está voltando. É só você
você olhar à sua volta, a cada dia ele volta para um, a cada dia ele volta para 2, 3. E amanhã? Será a vez de quem? Para quem que ele vai voltar amanhã? Será que estamos realmente preparados e prontos para esse dia? Eu digo que não. A gente mal consegue lidar com o simples probleminha que temos em casa. A gente mal consegue lidar com uma situação pequenininha. Comece a trazer Jesus para a tua casa. Comece a ter uma vida de comunicação com o Espírito Santo. Comece, olha, a ter uma vida com Deus. Se você não falava com Deus, comece a falar. Se você falava, fale mais ainda. Porque do que vai adiantar chegar a Deus? Eu fiz isso, eu fazia aquilo. Mas Ele vai querer saber, e agora? O que você está fazendo? Será que você ainda está orando? Será que você ainda está lendo a palavra? Não estamos aqui criticando, julgando ninguém. Estamos aqui fazendo um alerta para a tua vida. Tire a poeira da tua Bíblia. Trate a tua Bíblia com amor, com carinho. Porque a tua Bíblia é como se fosse o próprio Deus aí do teu lado. Muitos tratam sua Bíblia como se fosse um livro, um gibi qualquer. As folhas bagunçadas, empoeiradas, sujas. Não, trate com respeito, com reverência, porque é um livro sagrado. É Deus falando contigo. Como a gente pode dizer que está preparado? Como a gente pode dizer que ama a Deus se a Bíblia que a gente tem, a gente não cuida bem dela? Que amor é esse? Porque quando você casa, quando você ama alguém, o seu maior objetivo é fazer esta pessoa feliz. Então, se você casou com Cristo, se você ama Cristo, o seu maior objetivo é fazer Cristo se alegrar contigo. Não é só na bonança. É no momento da angústia, da aflição. Porque no momento da angústia, da aflição, aí nasce o verdadeiro adorador. Porque a adoração vem de dentro. Não é quando você tem para oferecer a um, para oferecer a outro, mas quando você está na dificuldade. Quando as coisas apertam, como está no mundo hoje, apertado a situação. Aí Deus começa a enxergar, aquele é adorador, aquele é falso, aquele é verdadeiro, aquele está enganando, mas aquele outro é verdadeiro. É no momento da crise. Isaías, ele entrou no templo, ele entrou em crise. Mas foi quando ele entrou no templo que ele dobrou o seu joelho e fez a sua oração. Ele viu aquilo que ninguém tinha visto antes, ele viu o céu aberto em seu favor. Entenda, querido. Quando você ora, quando você busca, nada fica fechado no seu caminho. Quando você se coloca diante de Deus, uma janela enorme se abre ao teu favor. Adore ao Senhor. Busque por Ele. Enquanto Ele está perto. Enquanto está perto, vai chegar um momento que tudo vai ter acabado, tudo vai ter passado. Mas o que não vai passar é a vida espiritual que construímos durante anos. A história, o legado
legado que deixamos? Muitos não têm se preocupado com isso, em deixar um legado. Todos os que estão relatados na Bíblia aqui deixaram um legado a ser seguido, deixaram uma história. Eu quero, quando descer a sepultura, que Cristo me chamar, eu quero deixar um legado, deixar uma história para que alguém se lembre: olha, aquele pastor era um servo de Deus, aquele pastor andava no caminho da justiça. Muitos não têm se preocupado com isso, em deixar um legado. Muitos, olha, quando desce, olha, só coloca aqui Jaz João. Não tem um legado, não tem uma história, precisa ter uma identificação com a cruz, com Cristo. Precisa ter as marcas de Cristo, um legado. Precisa estender a mão ao próximo, precisa ajudar em oração. Precisa chamar a atenção de Jesus Cristo. Porque Jó, quando estava na sua provação, ele reconheceu o verdadeiro adorador que tinha dentro dele. É na provação que você descobre quem você é diante de Deus. Se você é forte ou se você é fraco diante de Deus. É bem fácil você descobrir se é fraco ou se você é forte. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de ler a palavra de Deus, você é um crente forte. Agora, se você não ora, se você não lê a palavra, me desculpe a palavra, você é fraco. Então se torne forte pela palavra. Se torne forte pelos calos no joelho. Pela conversa com o Pai Celestial, se torne forte neste momento. Não precisa ninguém dizer que você é fraco ou você é forte. Você mesmo sabe. Pelas tuas atitudes. Seja fortalecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém? Aqui quem vos fala, pastor Wagner Souza Baruch. Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Seja fortalecido pela palavra de Deus.